Nós somos hoje muito menos que normalmente somos, mas vamos começar dizendo ao Senhor que nós entregamos a Ele nossos pés, nossas mãos, todo o nosso corpo, e é assim mesmo que nós temos que estar dentro do culto. Essa é a maneira como temos que estar dentro do culto, entregando todo o nosso ser para o Senhor, e que Ele possa usar, que Ele possa utilizar todos os recursos que nós temos dados por Ele mesmo. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar com muita alegria, com muita animação, e vamos esquecer do número de pessoas que temos aqui. No mundo nada melhor que dia a dia trabalhar com Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Aos pés e voz, tudo consagra a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar com Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Aos pés e voz, tudo consagra a ti. E desde que entregamos todo o nosso corpo ao nosso Deus, nós podemos aclamar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, Senhor de nossas vidas. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero cantar das maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Agora só os homens iniciam. Todos os homens. Mulheres. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Todos, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se
e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim, são tuas promessas para mim. Confiados nas promessas do Senhor, nós podemos ouvir a sua voz. Muitas vezes Deus nos fala e nós não conseguimos ouvir. E nós podemos sentir isso porque é o doce nome de Jesus que está conosco sempre. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, na última... Na última sexta-feira, aconteceu um acidente onde faleceu a nossa querida irmã Enete Santos de Almeida. No sábado tivemos o culto aqui na igreja e às 16h30 o seu sepultamento no Jardim da Paz, em Laranjeiras. Devemos orar pela família enlutada. O irmão Gercílio, diácono honorário desta igreja, que se encontra já há algum tempo acamado e que a irmã Enete estava cuidando dele durante todo esse tempo, com muito zelo, com muito carinho. Então, meus irmãos, oremos pela família, pelo Gercílio Júnior e sua esposa, seus 2 filhos que estavam juntos também naquele momento do acidente, e pelos cuidados agora que eles deverão ter e precisarão ter para com
o irmão Gercílio. Naquele sábado mesmo, ocorreu, ontem então, ocorreu o casamento da sua neta, e o acidente foi decorrente dela estar se dirigindo para Vitória, a fim de tomar um voo para São Paulo, para o casamento da sua primeira neta. Uma fatalidade. Um outro comunicado que queremos fazer para a igreja é a respeito do pastor Oliveira. Ele precisou ser internado. Ele está agora, meus irmãos, na UTI, no Hospital Meridional, ainda sendo analisados os exames para detectar realmente qual é seu problema, qual é a sua dificuldade, essa infecção que agora o acometeu. Vamos continuar em oração. Mas queremos que os irmãos atentem para os avisos que estão em nosso boletim, porque são importantes todos eles. Sobre os NEBs, por exemplo, que estamos fazendo as inscrições dos lares, das pessoas que desejam abrir seus lares, e aqueles que podem liderar os NEBs. O irmão Altemar não está presente, ele pediu que fizesse a entrega das fichas ao irmão Eliseu ou a qualquer um de nós, todos aqueles que preencheram e que vão fazer, abrir seus lares ou então serem líderes desses grupos. Também, meus irmãos, na próxima sexta-feira, nós teremos a nossa vigília em prol da transição pastoral. Terá duas partes, às 19h30, começará até às 22h30, certo? E depois das 22h30, ou seja, das 23 horas em diante até pela manhã, todos aqueles que tiverem condições e que quiserem e puderem participar da continuação da vigília. E outro aviso que queremos fazer para os irmãos é a respeito do encontro de homens da primeira igreja, cuja inscrição estaria encerrando no domingo passado, porém eles estenderam até este domingo. Os irmãos que ainda não fizeram suas inscrições, procurem no vestíbulo o irmão Cidauro, o irmão Rubens Falcim, e façam sua inscrição para este encontro. Gostaríamos de identificar irmãos e amigos que nos visitam e que estão presentes aqui neste momento, que se coloquem em pé por um breve instante, mesmo que seja a segunda, a terceira, a quinta ou sexta vez que esteja nos visitando e não são membros dessa igreja ainda, certo? Porque queremos cumprimentá-los, queremos dar-lhes as boas-vindas, e vocês estarão recebendo um cartão, e esse cartão então vocês, por favor, preencham. Atrás de cada banco aí tem canetas, vocês preencham esse cartão para que possamos posteriormente agradecer, certo? Pela visita que vocês nos fazem nesta manhã. E nossos irmãos que estão próximos, vão cumprimentá-los, vão abraçá-los, dar-lhes as boas-vindas em nome do pastor Oliveira, do pastor Geriel, em nome desta igreja. Vamos nos colocar em pé agora, meus irmãos, vamos fazer uma leitura uníssona de alguns versículos do Salmo 116. Leamos todos juntos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. E vamos continuar louvando e adorando ao Senhor
agora também através da entrega dos dízimos e das ofertas. Nossos diáconos e diaconisas estarão dando oportunidade para que todos aqueles que participam deste culto possam fazer esta entrega dos dízimos e das ofertas. Querido Oremos. Pai, te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor Deus, por nos trazer à tua casa, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Te louvamos, Senhor Deus, agora por esses dízimos e ofertas que foram alçados à tua casa, Senhor Deus. Que nós tenhamos a sabedoria que o Senhor nos tem dado, Senhor Deus, para administrar esses recursos da maneira que lhe apraz, Senhor Deus, para que a tua casa se encha de mantimento, Senhor Deus, e para que teus filhos que estão nos campos, Senhor Deus, possam receber também, Senhor Deus, o justo salário do teu trabalho, Senhor Deus, e a tua igreja possa crescer, possa frutificar, Senhor Deus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, irmãos.
Meus irmãos, nós, o mês de setembro, dedicamos a missões nacionais. A abertura oficial, aquela cerimônia, nós teremos no próximo domingo. Porém, hoje, nós estamos tendo o privilégio de receber o pastor Hélio Francisco Inácio. Ele veio nos dar uma prévia, ele veio fazer a introdução para a nossa campanha de missões nacionais. Muito bom conversando com esse irmão, sabendo das suas experiências. Nós até ficamos pequenos. Neto de índios, pernambucano, e foi morar em São Paulo, onde estudou, e pastoreando cidades, igrejas em São Paulo, 2 igrejas, sentiu o chamado para o ministério missionário. Se apresentou à Junta de Missões Nacionais e foi trabalhar com os ribeirinhos da Amazônia. É comandante do barco O Missionário, que singra as águas dos Solimões, Madeira, Rio Negro e outros lugares mais onde possa o barco chegar. Está há 5 anos nesse ministério. Casado, tem 2 filhos, uma moça com 19 anos e um adolescente com 13 anos, que não puderam vir, não puderam estar conosco. Meus irmãos, com esse barco, ele tem evangelizado aquela região, já plantou ou implantou 2 igrejas, e ele tem levado também atendimento médico, dentário, àquela população, além de outras assistências mais que possam ser prestadas. Mais informações, meus irmãos, só ele mesmo para nos dar, porque isso foi o que eu consegui colher durante o tempo que conversamos. Pastor Hélio, o púlpito está entregue ao irmão. Bom dia, meus irmãos, que a paz seja convosco. É uma alegria poder estar nesta manhã com os amados irmãos e poder compartilhar das bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem feito no nosso Brasil, especialmente no estado do Amazonas. O irmão tem uma excelente memória e deu todo o meu currículo aí para vocês. Mas inicialmente eu quero trazer uma saudação do pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo, juntamente com toda a equipe de missões nacionais que estão trabalhando duro durante todo esse mês na mobilização da campanha de missões nacionais. E o nosso tema é Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. Esse é um tema desafiador, é um tema também encorajador, que nos leva a olhar para todo o Brasil, especialmente para aqueles lugares mais distantes, aonde é uma multidão de pessoas clamando por salvação com dificuldades para sobreviver. E como batistas brasileiros nós temos trabalhado para alcançar esses povos, mesmo vivendo em situações tão difíceis ali no estado do Amazonas. Sou pernambucano, como o irmão disse, sou o último filho da minha mãe, sou o 20º. Toda igreja que eu vou, sempre alguém ri da minha mãe, não sei porquê. Eu sou um milagre, porque quando minha mãe aprendeu a evitar filho, eu já tinha nascido, tinha 2 anos. Deus é bom, senão eu não estaria aqui. Não é isso? Queridos irmãos, quando nasci numa família muito pobre, muito simples, uma família com muita dificuldade. Imagine você, um pai de família com 20 filhos, para alimentar esses 20 filhos. Meu pai carpinteiro, ele lutava muito para sustentar os filhos. Ele descobriu que comida tinha em São Paulo. Aí ele vendeu a casa e foi todo mundo para São Paulo. Cheguei em São Paulo, cresci, estudei,
me formei, constituí família, casei com uma paranaense e temos 2 filhos. Eu moro em Manaus, embora vivo mais fora de Manaus do que na minha própria cidade. Eu estou sempre viajando, nós fazemos em média 15 viagens por ano com o barco e mais algumas viagens para outros estados para divulgar o projeto. Eu não sei se será possível passar algumas fotos do projeto, também não sei se os irmãos já viram pelo menos o barco numa foto, num vídeo. Quantos já viram o barco? Levante a mão, quantos? Poucas pessoas conhecem o barco. Olha, a grande maioria não conhece o barco. Então eu quero falar um pouquinho do barco. O barco é uma ferramenta que aproxima a igreja do campo missionário. Algum tempo atrás, quando a igreja pensava em fazer uma viagem missionária, ela ia no máximo no estado vizinho aqui, no caso de vocês aqui, Minas Gerais ou Rio de Janeiro. Dificilmente uma igreja pensava em ir na Amazônia fazer missões, porque é dificuldade geográfica, climática, dificuldade de transporte, logística. Mas hoje nós não temos esse problema, porque nós temos o barco dos batistas brasileiros. O barco chama-se O Missionário. E o barco, nós levamos as caravanas que vêm de várias igrejas do Brasil e do exterior para atender as comunidades ribeirinhas. Esse barco é um barco bem estruturado. Ele tem 25 metros de comprimento por 6,5 de largura. É um barco que comporta 43 passageiros, navegado e tripulado por 5 tripulantes. Eu sou um dos tripulantes. Tive que aprender sobre navegação, rios, tive que aprender sobre marinha, aprender sobre a regra de segurança. Fui para a marinha, fiz o concurso público, passei e fiz ali, tenho a carteira de habilitação para comandar o barco. Enfim, temos toda a logística exercida por missões nacionais. E o barco está lindo, meus irmãos. Um barco maravilhoso, prontos para receber os batistas brasileiros. No barco ele tem todo ar-condicionado, em todos os camarotes, na cozinha, temos ar-condicionado no refeitório. Nós temos, quando você viaja conosco, você recebe já uma bolsa, que já vem ali o seu travesseiro, a sua fronha, lençol, cobertor. É um barco luxuoso. Eu não quero, meus irmãos, que vocês passem pelo que eu passei quando eu comecei. Quando eu comecei não tinha esse barco, então eu alugava barco. Eu alugava um barco pequeno de 14, 15 metros, e barco com um banheiro só. Nosso barco tem 6 banheiros, né? Então eu alugava barco pequenininho com um banheiro só, era um sufoco, barquinho de madeira com 25, 30 pessoas, e era uma dificuldade. Sem ar-condicionado, você passava a noite se batendo, matando os mosquitos que estavam te picando, né? Mas hoje não tem mais essa dificuldade. Nosso barco é extremamente seguro e confortável. Por isso quero deixar aqui o desafio para essa igreja. Forme uma caravana desta igreja e vamos até a Amazônia conquistar os ribeirinhos para Jesus. Nas caravanas nós pedimos que os irmãos levem médicos, dentistas. Já descobri um. Diz que está querendo se aposentar, não vai não. Enquanto não fizer 5 viagens lá, não aposenta. Nós temos um consultório odontológico novinho no barco. Atendemos, levamos sempre dentistas, médicos, pediatra, levamos bastante farmacêuticos, fazemos campanha nas igrejas para arrecadação de medicamentos. E o barco está lindo, estamos navegando para a glória de Deus. Recebemos agora no mês de junho, dia 23 a 30 de junho, uma equipe de 36 pastores do Rio de Janeiro. Fizemos uma viagem linda. O pastor Fernando Brandão estava a bordo, o pastor Vanderlei Marins, que é o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, estava conosco. Foi uma bênção a viagem. Realizamos batismos no rio e fizemos ali uma ação de compaixão e graça para tantas pessoas que estão vivendo uma situação deplorável, uma situação difícil. É lamentável dizer que essas comunidades não são assistidas pelo nosso governo, mas não é novidade, porque vocês bem sabem disso.
Mas os batistas brasileiros estão fazendo um trabalho lindo, um trabalho que até o governo deveria fazer. Nós estamos fazendo, porque estamos conscientes da nossa missão. A missão da igreja é levar o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas e que também atende as pessoas na área social. Realizamos nesse projeto lá, pelo menos sob a minha coordenação, plantação de 2 igrejas. Plantamos uma igreja ribeirinha e uma rural. Batizamos quase 200 pessoas, para ser mais preciso, 189 pessoas nesse projeto. Agora, com o barco missionário, avançamos um pouco mais, chegando já pelo menos em 10, 12 comunidades. Fizemos um planejamento para alcançar agora mais 25 comunidades com o projeto Radical. Radical Amazônia é um projeto que seleciona entre os batistas brasileiros jovens solteiros, sem filhos, de 18 a 35 anos, para dar 2 a 4 anos da sua vida para alcançar os ribeirinhos para Jesus. Estamos chegando nessas comunidades, comunidades extremamente sincréticas. O ribeirinho é um povo sincrético, ele crê em tudo e em todos. Ele crê em Jesus, ele crê na Virgem Maria, ele crê na Nossa Senhora Aparecida, ele crê num pé de coelho amarrado no cinto, ele crê num galho de arruda pendurado na orelha, ele crê numa cobra que foi morta, enterrada nos fundos da igreja, ele crê em tudo. Portanto, se nós não chegarmos com o Evangelho da salvação que transforma, essas pessoas caminharão a passos largos para o inferno. Por isso é necessário um projeto urgente de evangelização que alcance esses povos, para que Deus possa libertá-los dessa escravidão que tem levado o povo a minguar na vida social e espiritual. Estamos ali há 5 anos, trabalhando no projeto de Igreja Multiplicadora. Hoje, todos os projetos da Junta de Missões Nacionais, ela está baseada em 5 pilares, que é os pilares da Igreja Multiplicadora. O primeiro pilar é o pilar da oração. É impossível fazer missões, é impossível conquistar nossa pátria para Cristo sem o projeto da oração, sem uma vida de oração. O segundo é evangelização discipuladora. Precisamos evangelizar e automaticamente discipular essas pessoas para que não se percam no caminho, na trajetória da vida cristã. Terceiro pilar, compaixão e graça. É atender às necessidades básicas dessas pessoas através do serviço social das igrejas batistas em todo o Brasil. O quarto pilar é o pilar da formação de líderes. Precisamos formar líderes. E o quinto pilar é o pilar da plantação de igreja e a multiplicação dessas igrejas. Por isso, estamos avançando na obra missionária, conquistando a nossa pátria para Cristo. Mas é preciso alertar a igreja que precisamos acelerar um pouco mais os passos, para que cheguemos a lugares muito distantes dos grandes centros, aonde precisamos alcançar muitos povos tradicionais. Quero convidar os amados irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. Jesus, nesse texto, narra a história do bom samaritano, texto muito conhecido pela nossa igreja. Com certeza os irmãos ouviram muitas mensagens sobre esse texto. Para a leitura da palavra do Senhor, convido os irmãos para que se coloquem em pé. Lucas 10, 25. Diz assim as Sagradas Escrituras: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, disse:
descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e movendo-se de grande compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastare eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazes da mesma maneira. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, nós temos no Brasil muitos grupos tradicionais organizados. Os 2 povos tradicionais menos alcançados pelo Evangelho, o primeiro são os povos indígenas, o segundo são os povos ribeirinhos. Os ribeirinhos são povos tradicionais reconhecidos pelo governo federal, que moram à margem dos rios e igarapés. Muitas comunidades levam o nome de estados da nossa federação, nordestinos, como Comunidade Recife, Comunidade Pernambuco, Comunidade Bahia, Comunidade Ceará e assim por diante. Narra a história de que muitos nordestinos fugiram da seca em alguns estados ou migraram para a Amazônia, motivados pela proposta de emprego da borracha naquela época, década de 60 e 50. E depois que acabou o ciclo da borracha, não conseguiram voltar para suas terras. Constituíram famílias e residem até hoje dos rios e igarapés na Amazônia. Também na história mostra que os ribeirinhos são oriundos dos indígenas e dos caboclos, raças misturadas que originou os ribeirinhos, povo tradicional que tem cultura própria, costumes peculiar. No texto bíblico que lemos, um homem doutor da lei, segundo outras traduções diz, um perito da lei, conhecendo as Sagradas Escrituras, especialmente o Pentateuco, chegou até Jesus, tentando Jesus. Fez uma pergunta meio que capciosa a Jesus, para ver se pegava Jesus em alguma falha, em algum erro. Esse doutor da lei diz a Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, sábio como sempre, respondeu a pergunta do doutor da lei, fazendo uma outra pergunta e disse: o que você lê na lei? Como é que você interpreta? Como é que você entende? Talvez, certamente, o homem estufou o peito e citou os 2 principais mandamentos do Antigo Testamento, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Só nessa parte do texto já tem uma lição para a nossa vida, que aqueles que desejam viver uma vida melhor, aqueles que desejam viver uma vida que agrada a Deus, primeiro deve amar a Deus, segundo amar o seu próximo. Mas amar o próximo não significa, ou amar a Deus também não significa, viver apenas de palavras.
Nós precisamos manifestar esse amor a Deus e ao nosso próximo através de ações, através de mão de obra, através de trabalho. Para aqueles que são casados, sabem muito bem. Diga para sua mulher: eu te amo a vida toda, e não dê nada para ela para ver o que vai acontecer. É uma brincadeira com as mulheres, mas as mulheres gostam quando o marido diz: meu bem, eu te amo. Esse amor vem acompanhado com um cartão de crédito. Como é bom, né? As mulheres sabem disso. O eu te amo deve vir acompanhado com anel, com jantar. Amor, ele tem que ser materializado. Quando nós externamos o nosso amor para com Deus, louvamos o seu nome, adoramos no santuário, não é verdade? Consagramos mais a nossa vida. E o amor a Deus também deve ser assim, o amor ao nosso próximo deve ser assim. Por isso Jesus olhou para aquele doutor da lei e disse: dissestes bem, faze isso e viverás. Mas aquele homem não ficou satisfeito. Aquele homem pensou que existisse um povo que essa lei do amor não se aplicasse, e perguntou para Jesus: Senhor, e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola para ele. Jesus disse assim: descia um homem viajante de Jerusalém para Jericó, e no caminho, na viagem, foi abordado por bandidos, por salteadores, ladrões, que roubaram o que ele tinha, espancaram ele e deixaram ele sangrando, meio morto no meio do caminho. Pelo mesmo lugar também passou um sacerdote. Queridos irmãos, quem era o sacerdote? Sacerdote era um homem instituído por Deus para ministrar a bênção de Deus ao povo e também para apresentar as queixas do povo a Deus. Quando o sacerdote passou e viu o homem caído à beira do caminho, certamente pensou: esse não é o meu ministério. Não fui chamado para esse trabalho. Socorrer homem ferido, sangrando, machucado, não fui chamado para isso. Fui chamado para trabalhar dentro do santuário, dentro do templo. E aquele sacerdote cometeu o crime da omissão de socorro e foi embora, segundo a parábola de Jesus. Pelo mesmo lugar também passou quem? O segundo personagem, o levita. Os levitas tiveram sua origem da tribo de Levi. Levi é um dos 12 filhos de Jacó. E os levitas tinham a função, a responsabilidade de cuidar de tudo que era do templo, tudo que era sagrado. Os levitas cuidavam da manutenção do templo, tirar água, lavar, limpar, fazer fogo, acender o fogo, rachar lenha. Os levitas tinham a responsabilidade de cuidar de tudo que era sagrado do templo, de fazer a manutenção dos instrumentos, de tocar os instrumentos, de manter a igreja ou o templo, o povo, numa comunhão com Deus através da adoração. Era essa a função dos levitas. Mas aquele levita se esqueceu que o maior ministério entre cantar e limpar o templo do Senhor é a misericórdia pelo próximo. E ele também negligenciou o socorro, foi embora e deixou o homem sangrando à beira do caminho, segundo Jesus. Meus queridos irmãos, temos viajado muito, em muitos lugares na Amazônia. Temos vivido dias intensos de trabalho e temos visto como o nosso Brasil precisa de Jesus. Quantos caídos à beira do caminho, quantos ribeirinhos sangrando, feridos, machucados, precisando de socorro. Visitei uma comunidade e entrei numa pequena casa de madeira, e a mulher com 8 filhos, nenhum deles estavam em casa, e ela me suplicou chorando, mulher crente, membro da igreja, e disse: pastor, ore pelos meus filhos. Todos os meus filhos são alcoólatras. 8 filhos, os 8 bebem.
Eu estranhei essa notícia e perguntei para ela: minha irmã, quantos anos tem o seu filho mais novo? E ela disse: 12 anos. Eu, seu filho de 12 anos bebe? Ela falou: bebe. Ele foi ensinado, ele foi criado nesse meio. Com 12 anos, uma criança bebe bebida alcoólica. Situação de tristeza, de miséria. O pecado mais comum entre esses povos tradicionais é 2: o alcoolismo e o incesto. Problema sério no nosso povo. A mensagem do Evangelho chega para transformar, chega para mudar essa realidade. O texto bíblico sugerido por Missões Nacionais para o tema dessa campanha é Isaías 62, verso 1, que diz: por amor não me calarei, por amor não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha acesa. Essa deve ser a resposta da igreja: não se calar. A igreja não deve se cansar, enquanto não alcancemos todos os povos nos seus mais distantes lugares da nossa nação. Irmãos queridos, a nossa nação está mergulhada no pecado, no sincretismo, na idolatria, na corrupção, mas nós não podemos nos calar. Somos profetas do Senhor, chamados por Deus para anunciar o dia da salvação do Senhor. Por isso é importante que cheguemos nesses lugares com autoridade e com muito amor, para alcançar essas pessoas para Jesus. Estive numa comunidade trabalhando, muito distante da minha casa. Não pensem, os irmãos, que as viagens são perto, viu? Talvez daqui em Minas Gerais você vai em 5 horas, né? De carro, 5 horas de viagem, é mais ou menos isso. Viagem de 5 horas lá é para levar uma criança no médico, ou para comprar pão. Eu vim exatamente, viu, meu irmão? Vim mais cedo para a viagem. Eu saí de casa dia 21 de agosto e volto dia 21 desse mês. Eu vim mais cedo exatamente por isso, porque dia 1º já tem outra viagem. Nós vamos subir o Rio Solimões 42 horas, só para ir, porque para ir eu estou contra a correnteza, 42 horas. Para voltar 24, estou descendo a correnteza. Viagens distantes. Quando o nosso barco chega lá, no porto da cidade, uma multidão, o povo vem em volta do barco, porque o barco é bonito, ele chama a atenção. E aí o povo vem saber: o senhor trouxe médico? Trouxe dentista? Tem alguém para nos atender? Quando eu parei ali em Quari, uma senhora veio com um menino grande assim, 13 anos o menino. O senhor também está tirando documento? Falei: não, documento nós não estamos tirando. Por quê? Porque meu filho não tem certidão de nascimento. 13 anos a criança não tem certidão de nascimento. Coisa absurda, coisa tão simples de resolver. Esses povos estão carentes, irmãos, precisando de salvação. Cheguei numa comunidade muito distante, e ali eu fiquei sabendo que existe uma estrada que corta um município e o outro por dentro da selva. E muitos pais levam as suas meninas, suas filhas, meninas novas, adolescentes. E naquela estrada passa muitos caminhões de madeira, transportando madeira de forma clandestina, inclusive. E muitos pais levam as suas filhas para lá, para a estrada, para trocar suas filhas com os caminhoneiros a troco de R$10, ou a troco de um galão de gasolina para botar na rabeta e poder navegar. Situação de tristeza, de miséria. Não é novidade para todo o Brasil que na Amazônia há crianças grávidas, crianças de 12, 13 anos grávidas. Não é novidade, isso já foi manchete dos nossos jornais em todo o Brasil, e nós temos vivido isso lá e vivenciado essas coisas, conhecido pessoas de famílias assim, crianças assim. Não há mais tempo, meus irmãos, de ficarmos confinados em 4 paredes,
Quando eu pastoreava em São Paulo, eu estava angustiado, porque eu me sentia assim, inerte. Eu precisava ir além das quatro paredes para ganhar almas para Cristo. E olha que eu sempre trabalhei com um projeto de evangelização da igreja. Sempre. No último ministério em São Paulo, 4 anos e meio, fiquei lá. Batizei 44 pessoas. Na igreja local, igreja de periferia. Primeiro ano na Amazônia, batizei 66. Segundo ano, 96. E assim o número foi crescendo. Plantei uma igreja na comunidade Cipoal, na BR-163, que liga Santarém a Cuiabá. Nesse trecho não há igreja batista. Plantei uma igreja lá. Comunidade rural extremamente católica, apostólica, firme na doutrina deles, que me serviu de muita barreira. Enfrentei muitas dificuldades para plantar essa igreja, mas conseguimos ali plantar uma igreja. Comecei um trabalho de evangelização naquele bairro, com um casal e mais os seus filhos. A mulher estava grávida do quarto filho, e nós conseguimos plantar uma igreja ali. A casinha dela pequenininha, muito pequena mesmo, de 2 cômodos, muito pequeno, que não tinha espaço para você entrar. Então o nosso estudo bíblico era no quintal, na frente, num sol insuportável, sol de 40 graus, quintalzinho pequenininho, muita poeira. E eu e minha esposa ali toda quinta-feira e sábado à tarde. O trabalho, detalhe, eu não fazia à noite, porque à noite tem muito mosquito. Era capaz de dar estudo bíblico regendo, para o mosquito sair da frente. Então eu tinha que dar o estudo bíblico de dia. E de dia não tinha mosquito, era beleza. Mas um sol insuportável. E ali começando trabalhos também em trabalho infantil. De 3 passamos para 5, 8, 10, 28 crianças e um casal. E plantamos aquela igreja, conversamos com as igrejas co-irmãs, conseguimos um terreno, compramos os terrenos e fizemos parceria com a equipe americana, construímos o templo. Está lá o templo com um grupo bonito de pessoas trabalhando na evangelização daquele bairro muito católico, muito seguro, com uma fé católica. Nada contra os católicos, né? Mas nós não podemos abrir mão da nossa convicção que só Jesus Cristo salva e não há outro. Pedro disse isso, não é palavra minha. Pedro disse em Atos 4,12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E essa tem sido a nossa pregação. Voltando ao texto de Lucas capítulo 10, o terceiro personagem a passar por aquele homem ferido à beira do caminho, quem foi? Um samaritano, meus irmãos. O samaritano era aquele que, para o judeu, considerado povo de raça impura, de raça mestiça. Quando o povo de Deus, o povo de Israel, foi levado cativo em 722 antes de Cristo, o povo de Deus contraiu o casamento com o povo não judeu, e o fruto desse casamento nasceu o samaritano, que era rejeitado, era odiado pelo judeu. Não vamos forçar o texto, vamos ser fiel ao texto, mas o texto diz que o homem caído à beira do caminho, ele vinha de Jerusalém para Jericó, que provavelmente, entre linhas, eu entendo que provavelmente, não estou afirmando, era um judeu. E por ironia do destino, quem socorreu esse homem? Um samaritano, aquele que era rejeitado, aquele que era, aquele que não tinha relacionamento com o judeu, aquele que era evitado no relacionamento com o judeu. Um samaritano parou, desceu do seu animal. O samaritano deitou sobre as feridas daquele homem vinho e azeite. Vinho era um produto terapêutico naquela época, e o azeite também, mas o azeite era muito mais usado como um combustível para a lamparina, para poder viajar à noite. Ele deitou do seu recurso naquele homem, sem conhecer o homem.
Ele fez um curativo nas feridas do homem, colocou o homem sobre o seu animal e levou ele, para o contexto de hoje, para um hotel. Pagou a conta. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, e o meu desafio fica aqui. Quem você deseja ser? Quem é espelho para a sua vida? O sacerdote? O levita ou o samaritano? Como os crentes brasileiros precisamos ter postura, como o samaritano teve nesse episódio, socorrendo o ferido, fazendo a obra da evangelização. Esse samaritano foi, segundo a parábola de Jesus, um missionário. Deu a sua vida, socorreu, deu todo o seu recurso, colocou a mão no bolso, abençoou, não deixou o homem à beira do caminho sofrendo. E um detalhe, esse samaritano tinha todos os motivos para não socorrer. Ele poderia pensar: se eu parar, alguém pode me pegar, posso ser assaltado também. Segundo, certamente esse camarada não é da minha raça, é judeu, não é do meu povo, não tenho nada a ver com isso. Terceiro lugar, estou viajando, estou sem tempo, eu tenho o meu horário, o meu trabalho. Ele não pensou nada disso. Talvez foi isso que pensou o sacerdote: o meu ministério é dentro do templo. Talvez foi isso que pensou o levita: meu ministério é a música, meu ministério é dentro do templo. O samaritano não pensou isso. Ele valorizou a vida do ferido e o socorreu. Estivemos numa viagem, e quando eu comecei o trabalho lá, viajando com os ribeirinhos, nós não tínhamos nosso barco. Esse barco missionário foi doado pela International Mission Board, a missão americana. Esse barco, ele foi construído lá em Santarém, exclusivamente para a obra missionária, por isso que ele tem o nome de O Missionário. Mas os missionários americanos que cuidavam desse projeto aposentaram e voltaram para os Estados Unidos. Então ganhamos esse barco da missão americana, e Missões Nacionais soube que eu estava fazendo o trabalho de evangelização com os ribeirinhos, porque na verdade eu fui designado pela junta para fazer o projeto de igreja multiplicadora em Santarém. E Santarém já tinha 11 igrejas batistas, 9 dessas igrejas estavam sem pastor. Então eu comecei a plantar a igreja e simultaneamente viajar para as comunidades ribeirinhas para desenvolver o projeto de evangelização e socorro a essas comunidades. A junta de missões soube que eu entrei na marinha, fiz o concurso, tirei carteira de embarcação, me convidou então para coordenar o projeto. Não tem sido fácil o trabalho, mas tem sido glorioso. Deus tem nos abençoado muito. Estivemos numa comunidade e a congregação lá foi organizada por Sóstenes Pereira de Barros, um pastor histórico, segundo os irmãos da Amazônia, alguém desbravador, não cheguei a conhecer, já falecido. E nessa comunidade, muito longe, 17 horas lá de casa, tinha uma comunidade, tinha um templo que ele organizou, uma congregação, mas estava fechado. E ali reabrimos aquele trabalho. Irmãos, quando abrimos a porta do templo, só tinha morcego dentro, muito morcego dentro do templo. Templo pequeno, de alvenaria já. E ali limpamos todo aquele templo e começamos um trabalho do zero. Começamos a organizar aquela igreja, subir no rio. Detalhe, eu alugava barco, a gente não tinha barco. Aluguel de barco não é barato, mas é R$2.200 a diária de um barco. Para a gente passar 4 dias lá, quase R$10.000, só de embarcação, sem contar alimentação. E eu levava 3, 4, 5, 10 jovens comigo para ir fazer trabalho, e a gente evangelizava o dia inteiro no meio da selva, nos rios. Aí tinha lugar mais estreito que o barco não entra, você tem que passar por uma canoa, e a gente chegava naquela comunidade, tinha 20, 30 casas, e ali falava do evangelho. Em 2 anos eu plantei a primeira igreja ali, abri aquele trabalho outra vez. Recuperamos vários crentes que já estavam longe, distante de Deus, enveredados pela bebida e por tantos outros problemas.
Só naquela comunidade eu fiz 68 batismos, só ali naquela comunidade. Organizamos a igreja, e a igreja está bem, está caminhando. O povo ali tem prosperado. Fui convidado também para trabalhar numa comunidade onde o templo da Igreja Batista desabou, porque eles construíram o templo 200 metros distante do rio. O templo já tinha 30 anos, mas o rio vai cavando o barranco, e a igreja caiu, desabou tudo. E aí me chamaram, e eu fui fazer aquele trabalho ali, porque eu soube que os crentes estavam assim, sem se reunir, e estavam todos deixando a comunhão da igreja, e a igreja não tinha mais o templo, eles não tinham mais se reunir, e ficamos numa dificuldade, e eu fui para lá. Chegando lá, irmãos, eu não tinha tempo para se reunir, o rio estava, a época da cheia, muito alto, não tinha terra, não tinha um palmo de terra para você pisar, e eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que nós vamos fazer o culto aqui? Mas eu vi lá, um pouco mais distante, um barco velho, parado lá, um barco grande, velho. Logo eu procurei saber de quem era o barco, fui até a casa do proprietário do barco e pedi o barco como o templo da casa do Senhor. O homem não entendia nada, ele não conhecia Jesus, ele ficou meio confuso. Disse, eu estou pedindo o barco para servir de templo de adoração, para a casa de Deus. Ele disse assim, pastor, não entendi foi nada que o senhor disse aí, mas o senhor pode ficar com o barco aí para reunir o povo aí. Falei, tá bom. Caí para cima com os jovens, limpei, lavei tudo, deixei tudo brilhando. E agora para chamar os crentes para vir para a igreja? Os crentes estavam todos espalhados, cada um numa casa diferente, muito longe, não tinha terra para andar. Eu não sei aqui como é que vocês fazem para convidar o povo para um programa especial, mas hoje existe WhatsApp, Facebook, existe internet, tanta coisa, né? Lá, meus irmãos, eu peguei uma canoinha e fui beirando as casas e gritando, vai ter culto na igreja hoje. Aí o cara sai na janela, que foi? Vai ter culto hoje na igreja. Os irmãos foram muito espertos lá. O templo desabou, mas eles pegaram a placa, botaram numa árvore bem alta lá. Igreja Batista Costa do Tapará, o nome da igreja. E eu saí gritando, vai ter culto na igreja hoje. 8 horas vai ter culto. Você avisa 4 casas, tá bom demais. Daqui a pouco essa notícia espalha. Eu não sei qual é a frequência do culto de oração aqui. É quarta-feira o culto, pastor? Ô, meu irmão. Quinta-feira é o culto de oração. Não sei qual é a frequência. Mas no geral, as nossas igrejas batistas, na quinta-feira tem pouquíssima gente. Talvez menos de 10% da membresia. Essa é a realidade do Brasil. E eu saio gritando lá, dizendo, vai ter culto hoje, vai ter culto hoje. Meus irmãos, 8 horas da noite, uma escuridão total no meio da selva. Lá naquele barquinho, sem energia, só com a lanterninha acesa. E eu preocupado, será que o povo não vem no culto hoje, meus irmãos? E os irmãos dizendo, pastor, fique tranquilo, o povo aqui vem. O senhor chamou, o povo vem. Daqui a pouco, lá na curva do rio, naquela escuridão, você observa apagando e acendendo uma lanterna. Ali vem o pai, a mãe, 4, 5, 8, 12 filhos. Bebês de peito, de colo, mamando no peito, numa canoa, com um menino pequeno remando. Uma família inteira, pai, mãe, 10 filhos. Fiz questão de começar o culto e contar quantas pessoas tínhamos. Tínhamos 29 adultos e 32 crianças, num culto de oração, quarta-feira, 8 horas da noite, numa escuridão terrível, que a gente não tinha uma lâmpada, só a lanterna do celular ou uma outra lanterninha que eu levei. Dentro de uma embarcação veio até um homem com a perna amputada, uma dificuldade para sair da canoa e entrar no barco. Irmãos, esses são os desafios da nossa Amazônia. Levamos um grupo de pastores agora ao Rio de Janeiro, como já disse, para a comunidade lá. Os pastores choraram de ver a situação. Nosso presidente da Convenção Batista Brasileira entrou numa casa junto comigo, que o povo lá na comunidade faz um sistema chamado maromba. Eles vão levantando o piso da casa. A casa, nós entramos pela janela, casa alagada. E a gente pendurado em cima de um pedacinho de madeira, pregando o evangelho. Os pastores choraram de ver a situação de miséria, de pobreza daquele povo. Você deve estar perguntando, na época da cheia, a casa encheu de água? Eles vão subir no piso, subir no piso?
Como é que o povo come? O que faz? Sabe o que a ribeirinha faz? A mulher ribeirinha faz? Na época do inverno, que está chovendo muito, e o rio está alto, ela passa o dia inteiro na janela assim, olhando para o rio, o dia inteiro, não tem o que fazer, não tem terra, acabou a lavoura, plantação de macaxeira, de banana, de mamão, acabou tudo. Aí o marido, de vez em quando, sai de casa com aquela canoa e vai numa selva alta, num lugar alto, um lugar que ele previamente já preparou uma roça lá, e ele vai lá colher um milho, ele colhe ali um açaí, e pega um peixinho ali, e volta para casa para comer. Entramos na casa de uma mulher, jovem senhora, com 16 anos, 3 filhos, um bebê recém-nascido no colo e 2 pequenininhos. E quando eu perguntei, posso entrar na sua casa? Ela, pode entrar, senhor. Aí o marido dela estava sentado assim, no chão, brincando com as crianças, e ela, pode entrar, fica à vontade. Eu olhei para um canto, olhei para outro, pensei, onde é que eu vou sentar? Só pensei comigo, não tinha uma cadeira, 3 redes armadas, 3 panelas penduradas, atrás da casa um puxadinho com um giral. Sabe o que é um giral? Você sabe o que é giral. Se não sabe o que é giral, vai lá no dicionário, ou pergunta para aqueles cabelos brancos. Um giral, do lado do giral um fogãozinho a lenha. Mulher não tinha nada em casa, mas eu olhei para outra parede, tinha 3 vestidos lindos pendurados. E eu, para puxar o assunto, para começar o evangelismo, eu elogiei o quê? Os vestidos. Mas que vestidos lindos! Esse primeiro aqui é muito lindo, mas por que esse vestido está aqui pendurado? Tem algum simbolismo? Ela diz, esse vestido é o vestido da festa da rainha da Amazônia. Eu perguntei, esse do meio? Esse é para a festa do boto cor-de-rosa e do boto tucuxi. E esse terceiro é para a festa que acontece em junho, do boi do Parintins. Irmãos queridos, idolatria. Não tinha uma cadeira para se sentar, não tinha um copo d'água para oferecer, não tinha nada dentro de casa. 3 vestidos caros, R$300 cada um. Perguntei o preço, fiz questão. R$300 cada vestido. Para festas folclóricas, profana. Idolatria tem escravizado o nosso povo brasileiro, desde o sertão do Nordeste, de Pernambuco, de Alagoas, da Bahia, como da Amazônia e também do Rio Grande do Sul. Em todos os estados do nosso Brasil, há uma incredulidade, um sincretismo que tem aprisionado o nosso povo. Por isso, meus irmãos, o desafio para essa manhã é responder a pergunta que Jesus fez àquele homem: qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse assim: aquele que usou de misericórdia. E Jesus disse: vai e faze da mesma maneira, faze a mesma coisa com ele. A resposta da Igreja Batista no Brasil, a resposta da primeira Igreja Batista de Vitória deve ser: não me calarei, não descansarei, enquanto a salvação do Senhor não surgir como uma tocha acesa para iluminar o caminho desse povo que anda na escuridão e nas trevas do pecado. Quero concluir encorajando essa igreja a fazer uma caravana. Nós temos uma agenda só do barco missionário, e podemos receber essa igreja lá com maior alegria. Vamos receber agora a primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca e a Igreja Batista Central da Barra. Vamos receber também a Igreja Batista Tacuruçá. Pastor Israel Belo de Azevedo levará uma caravana com 30 pessoas lá, médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, jovens da igreja, homens e mulheres, para anunciar que só Jesus Cristo salva. É possível que os irmãos façam também essa caravana.
Procure Missões Nacionais, faça um contato e receberem os irmãos com alegria. É possível também você ajudar, sustentar eu e minha família lá, através do PAN. O PAN é parceria na ação missionária. A obra missionária só é possível avançar quando há parceria. Parcerias que nos permitem conquistar novos lugares com a mensagem do Evangelho. Parceria que nos permite a navegar mais ainda com o barco. Parceria que nos permite abençoar as cristolândias. Parceria que nos permite abençoar o projeto indígena em todo o Brasil. Através do PAN, você pode ajudar a sustentar a minha família lá nesse projeto do barco O Missionário. Tenho certeza que essa igreja já é uma grande parceira. Já tenho notícia que essa igreja é uma grande parceira. Mas sempre é possível aumentar a parceria para a glória de Deus. Amém? O diabo não dorme, irmãos. O diabo não cochila nem tira férias. Todos os dias ele está ceifando vidas. Vidas estão sendo destruídas. Nós temos um número muito grande de adolescentes grávidas, de meninos se envolvendo nas drogas, mesmo em comunidades ribeirinhas, entre os povos indígenas também. E nós precisamos investir nesses projetos, para que possamos barrar a ação do inimigo, e dizer para o inimigo em alto bom som, que nós somos o povo eleito de Deus, e viemos para profetizar salvação. Pedro, escrevendo a sua carta, Pedro capítulo 2, verso 9, diz: somos povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos resgatou para que anunciemos as virtudes dele para a salvação desse povo brasileiro. Por isso, quero aqui registrar o meu agradecimento à igreja. Quero registrar o meu lamento pela vida do pastor Oliveira, que está internado, e quero aqui registrar a minha intercessão por sua vida e por sua família. Trago o agradecimento da minha família e pelos irmãos ter nos recebido aqui para contar um pouco dos feitos de Deus. Todos os testemunhos aqui não são meus, são de Deus. É Ele quem faz a obra. É Ele que é o dono dos obreiros, é Ele que é o dono da seara, a Ele seja toda a glória. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar com os irmãos aqui. No final, se alguém quiser me procurar, estamos dispostos a conversar para esclarecer qualquer dúvida. Que Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos cantar novamente, no final deste culto que cantamos domingo passado, Minha Pátria para Cristo. E sempre que cantamos esse hino, cantamos muito animados, porque é uma marcha em que nós estamos sempre colocando o desafio que a nossa pátria oferece. Mas nesta manhã, eu quero pedir aos irmãos que nós cantemos numa oração, não desanimados, mas realmente cantando com o desejo que a nossa pátria seja salva por Cristo. Depois de ouvir esse desafio, que é verdadeiro, que é real, quem conhece a Amazônia sabe disso, os irmãos tenham a certeza que nós precisamos de orar a Deus sobre isso. Os irmãos me permitam uma palavra, irmão Delane. Muitas vezes Oliveira passou dias e dias dentro de barcos na Amazônia. E eu sempre me preocupava que ele podia pegar alguma coisa naquelas viagens, por conta dos mosquitos, por conta de tantas coisas que existem no norte do país. E eu peço a Deus pela sua vida, pastor, porque até hoje nós não sabemos de onde vem a doença do Oliveira. Mas uma coisa nós temos certeza, que muitos ouviram o Evangelho, porque ele andou por aquele lugar, e por muitos lugares. E Deus sabe por que tem conservado a vida dele até hoje. Que nós, outros, possamos dedicar tempo da nossa vida e orarmos por aqueles que estão lá, pregando o Evangelho, porque colocam também a sua vida em risco.
minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus, minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe devemos servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Amém, Senhor. Meus irmãos, a exortação da palavra que nos foi ministrada nesta noite certamente está calando fundo no coração de cada um. Nós devemos meditar, agir, não ficarmos somente no que ouvimos aqui, mas irmos adiante, caminharmos mais na evangelização. E agradecemos muito a Deus primeiramente, que trouxe o pastor Hélio, designou o pastor Hélio para que estás conosco nesta manhã. E agradecemos ao pastor Hélio pela palavra que nos foi ministrada. Como porta-voz do Senhor, ele nos trouxe a palavra que Deus desejava, queria e designou para esta manhã nós ouvirmos. Muito obrigado, pastor. Nós vamos orar. Eu vou convidar o irmão Daniel que venha ao microfone. Enquanto ele vem, nós temos um grupo nosso da igreja que está em viagem missionária até a cidade de Rubim para a inauguração daquele templo. O grupo deve retornar amanhã. Estejamos em oração, nós sabemos o movimento das estradas nesse período, para que os traga em paz e segurança. À noite nós teremos o missionário José Carlos dos Santos, conhecido também como Cazé, foi jogador de vôlei de praia, fruto de um trabalho missionário desta igreja, no NEB esse que nós fomos repetir esse ano, agora em outubro. Ele se converteu lá e agora, durante esses anos, tem sido missionário no Senegal. Certo? E o pastor Hélio falou sobre um grupo de pastores que esteve lá na Amazônia, 36 pastores. Dentre eles estava aquele que nós temos
e estamos aguardando uma resposta. Ele estava neste grupo. Bom, Daniel. Pai querido, como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom ouvir o Senhor falando conosco. Essa é a grande prova, Pai, que o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus que fala conosco, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Hélio, que está conosco aqui nessa manhã, Deus. Ó Pai, obrigado pela palavra que Ele plantou nos nossos corações e que Ele possa colher, ó Pai, 100 vezes mais de tudo isso que Ele deu para a gente nessa manhã. Pai querido, eu peço nesse momento pelo grupo da nossa igreja, junto com o pastor Geriel, que está em viagem, ó Pai, em nome de Jesus, guarde-os, ó Pai, e traga-os em paz de volta para casa. Pai querido, eu peço também, Deus, por cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo do Senhor continue falando com cada um aqui. Eu peço que os anjos do Senhor leve cada um aqui em paz para as suas casas, ó Pai, guardando, Deus, como só o Senhor faz, dando aquele cuidado, ó Pai, que só o Senhor tem conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode assentar-se, meus irmãos. Estaremos no vestíbulo, aguardando os irmãos para os cumprimentos.